Nós estamos grudados, né? Vai pra lá, caralho. Aí, agora ficou top. Você vai ficar com esse gorrão aí, viu, até o fim? Não, vou tirar. Vou arrancar, né? Mas daí vai ficar meu cabelo bagunçado. Não, mas aí você arruma, depois eu corto na edição. Ah, eu confio muito em você. Eu confio médio em você. Pode confiar que eu vou cortar a edição. Sei se você... Salve, galera, vídeo novo no canal. E hoje começando uma série nova, porque eu não gosto de começar a série de qualquer jeito. Então, para começar uma nova série no canal, tive que trazer um convidado ilustre. Quem? Mano Cabuloso. É nóis. É isso, hein? Metemos até uma estileira, tá bom? Pra você entender que o bagulho hoje vai ser louco. Pesado. É isso aí. Molecada, seguinte, pra você que tá assistindo aqui pela primeira vez, porque você veio porque a Digníssima fez a propaganda, já sabe, né? Deixa aquela dedada no like e já se inscreve no canal, porque esse canal precisa crescer. Ele precisa aumentar o número de indivíduos para que mais pessoas possam ter acesso a tanta informação que a gente tem para passar aqui para vocês, beleza? Hoje o videozão vai falar sobre o quê? Sobre estudar. Olha que coisa maravilhosa. Então essa nova série do canal chama Bora Estudar. Nessa série você vai ter dicas de estudo, não só de biologia, mas também de várias outras áreas do conhecimento. E para abrir essa série junto comigo, eu trouxe a maravilhosa da minha irmã. Pra quê? Eu trouxe a minha irmã por quê? Primeiro porque ela é uma inspiração pra mim. Ela começou a dar aula antes do que eu, então eu não sei se eu já comentei isso com ela, mas se eu não comentei, tô falando agora. Ela é uma inspiração pra mim, ela sempre foi um exemplo de profissional, então é muito legal poder partilhar um pouquinho com ela conhecimento e poder transmitir isso para vocês também. E é o seguinte, gente, nós tivemos essa ideia de trocar uma experiência com vocês aqui na internet, porque eu comecei a discutir um dia com a Laís pelo WhatsApp sobre alguns assuntos que são polêmicos, né? Polêmicos. Na verdade, eu tô sempre pedindo socorro, né? Quando Sim. eu quero perguntar alguma referência e aí eu mando mensagem, nós trocamos algumas figurinhas, nada melhor do que externalizar isso pra galera também ter um pouco de acesso a discussões que a gente tem e que são pertinentes, né? Quanto professora de oficina de redação, existem gêneros textuais e gêneros textuais. Se eu estou fazendo uma crônica, por exemplo, o adequado e o inadequado, ele vai ser de acordo com as perspectivas do autor. Sim. São as impressões pessoais do autor. Agora, pensando aqui no foco Enem, dissertação argumentativa, processos seletivos e vestibular, o que eu acho do que é real ou do que é a perspectiva científica são coisas totalmente diferentes. Ah, tá. Então a gente vai comentar com vocês como você aprende a diferenciar a informação científica daquilo que é opinião pessoal e gosto particular de cada um. Porque isso é muito importante, principalmente na realidade que nós vivemos hoje, da tal das fake news. Sim. E a gente vive um mundo sufocado de informação, que era diferente da época que nós estudávamos, sim, né? Sim, até porque assim, hoje o que se fala muito, você tem que diferenciar fato de opinião. Eu acho que a nossa época, a nossa opinião, ela era proveniente do que os professores nos passavam, porque a gente também não tinha tanta coisa para acessar igual é agora. Então hoje, por conta da quantidade de informações, a qualidade ficou em segundo plano, né? Então hoje eu vi na internet, eu concordei, é verdade, eu acho que tá beleza e eu coloco isso no meu texto. Quando a gente começou a comentar sobre um assunto, a gente até tinha comentado, a minha irmã tinha feito um tema de redação. Uma proposta de redação sobre o uso do narguilé, né? Quais são os prejuízos para a saúde. Aí já começa o BO. Primeiro do nome, né? Então, é narguilé, é arguile, é narguilé, narguilé, não é? Nargues, positivo. Nargues. Então, tudo isso já começa pelo nome. Você já tem uma complicação de discussão sobre qual é o nome correto. De onde vem esse nome? Por que usa o nome disso? De onde veio esse negócio? Então, já existe uma complexidade partindo pelo nome. O nosso foco aqui é falar pra você o seguinte: faz mal? Faz mal. Ai, mas eu vi um vídeo e outro vídeo, não sei quantos vídeos, que eu tava falando que não faz... Quando a pessoa lá fez o vídeo falando, ele não falou que não faz mal. Ele comparou com o cigarro e, segundo os argumentos da pessoa do vídeo,
ele disse que fazia menos mal do que o cigarro. Sim, e que fique claro que a nossa intenção comunicativa aqui não é doutrinar ninguém, nem dizer, olha, se você fuma tá errado, se você fuma tá certo. Mas o que a gente quer trazer à tona é qualidade de informação, e quando a gente mobiliza uma informação para colocar no texto, de onde é que a gente tirou? Porque o que foi que, né, na verdade eu fui procurar o Gabriel. Eu coloquei nos textos de apoio um texto do INCA. O INCA, né, como vocês sabem, é o Instituto Nacional do Câncer. E aí eu falei pro Gabriel assim, quando vocês questionam um dado desse, ou quando vocês trazem vídeos, é muito legal, isso contribui muito com a aula. Claro. Eu acho super digno, isso até me inspirou a querer fazer o vídeo com o Gabriel, porque eu morro de vergonha, eu falava que não quer fazer. Mas assim, e aí, o que é informação científica? Quem é o cara que posta no YouTube e não coloca lá quem é ele, qual é a formação dele? Porque, por exemplo, meu irmão é biólogo, meu irmão é um cientista, né? Ele estudou muito tempo, ele sabe o que ele tá falando. Agora, sim, quem era o cara? Quem é a pessoa que fez o vídeo? Qual a intenção comunicativa? De onde é que ele tirou a fonte? E aí, né? Vamos ponderar essas informações. E outra, se você quiser comprovação científica, igual, a gente assistiu a alguns vídeos e aí eu falei, ó, Laís, ele é um dos meninos que fez lá a primeira coisa, o cara trabalha com esse produto. Uhum. Então, se o cara trabalha com vendas de acessórios, de produtos que... Pra usar esse negócio, é lógico que ele não vai contra. Ele vai contra o ganha-pão dele. Ele não é bobo. Entendeu? Então a gente também tem que pensar nisso. Olha a fonte. Olha de onde eu tô tirando a informação. Eu tô tirando a informação de um cara que vive disso. Então ele vai dar um tiro no próprio pé. Começa por aí. Depois, ele postou lá, olha, alguns artigos científicos. Aí ele ainda citou o NCBI. Esse cara não sabe nem o que é o NCBI. O NCBI ele não é um portal que produz artigo científico. O NCBI é um banco de dados online de dados biológicos. Lá você pode encontrar um portal de artigos científicos, do mesmo jeito que você pode encontrar bancos de dados de sequência de DNA, RNA, proteína e um monte de outras informações biológicas importantes. Então ele não faz ideia nem do que era o tal do NCBI, que foi o lugar de onde ele achou o artigo. Agora, qual que é o problema? Virou moda. O narguilé é moda. É moda, e uma das coisas que mais se falam justamente nas organizações de saúde mundiais é que como virou algo comum entre os jovens, porque tem toda uma... Glamouralização. Um glamour por trás. Um negócio é bonito, que é bonito, né? Sim. É bonito. Eu falei pra eles, e até assim, não a longo prazo, mas cheiroso, né? Porque cheiroso. A nossa época, você deixava de pegar alguém porque a pessoa fumou, tava fedendo. Sim. Né? Hoje, por exemplo, o cigarro, ele tá marginalizado. A pessoa que vai fumar, ela vai lá pra fora, ela não fica no bar. Agora você tá ali no nargues, na roda. Você dá um pega aqui, daí você nargues, dá outro pega aqui, nargues. Cigarro ninguém faz isso, e esse né? negócio aí dá pra fazer uns malabarismos com a fumaça, lá, né? Faz umas bolas, faz umas... Teve uma época, né, que você pegava vídeo assim no Instagram, todo mundo ficava. Eu falei isso pra eles, eles falaram que não, isso aí não existe. Que ficava aquelas bolinhas soltando os caras, né? Os caras faz malabarismo com a fumaça. Então, na verdade foi o que eu falei pra eles. Quando você vai procurar textos de apoio, é isso que é importante vocês saberem. O vestibular, o processo seletivo, o Enem, eles querem sim ouvir a opinião de vocês ou ler a opinião de vocês, né, por assim dizer. Só que aí é que tá, o texto que tira nota máxima não é o que concorda com o corretor, mas é aquele que é coerente do início ao fim. Então o Gabriel falou, existem textos ou artigos ou estudos que vão falar, né, vão ter uma opinião divergente talvez sobre essa perspectiva do quão mal faz a saúde. Só que aí é que tá. O que vale para o corretor? Às vezes eu acho que as pessoas elas subestimam o corretor de redação. Por quê? Eu não vou corrigir uma redação se eu vejo um dado lá que eu não tenho certeza, ou que eu não tenho conhecimento. Eu, como corretor, ou como professor, ou qualquer corretor de processo seletivo, ele vai atrás desse dado. Sim. Então, o que é um argumento bom? Um argumento que é confiável. Sim. A confiabilidade do seu texto é que vai fazer com que você tenha uma nota melhor ou pior. Então é muito importante pensar nisso. Isso é muito importante você comentar, porque foi uma das coisas que eu percebi que muita gente usou como argumento para falar que não fazia mau uso desse produto. Porque alguém lançou na internet, que eu não sei de onde tirou essa informação, de que você utilizar por 1 hora o narguilé é correspondente a 100 cigarros. Não existe nenhum artigo científico falando sobre isso. Tanto é que os artigos de fato que aparecem falando sobre a comparação de 1 hora de uso desse produto comparando com o cigarro é como se você usasse 8 cigarros.
de 8 a 10 cigarros. É. Depende muito, assim, do tempo de uso Mas e aí da é que intensidade. tá. Aí o que eles alegaram, né, na contra-argumentação adolescente comigo? Ah, professora, mas aí tem que ver como que isso é feito. Porque, por exemplo, o cigarro, a pessoa vai acender um cigarro, outro cigarro. Aí eu falei, ninguém vai ficar lá... Putz, louco, né? O tempo inteiro. Aí é que tá, justamente isso que acontece. Por quê? É o que a gente acabou de falar. Por conta da glamoralização do negócio, vai passando ali, você tá na noite, faz parte do rito da balada. É. Né? Então, O tempo passa a e você pessoa consome não muito vê, mais sem exatamente. perceber, E não é? mesmo que tá passando ali na roda, ninguém mensura. E uma coisa que eu até brinquei com eles, eu falei, sabe o que acontece? É uma coisa tão de moda e tão status. Falei assim, o dia que vocês fumaram narguilé pela primeira vez, narguilé, né, como queiram, nargues, vocês chegarem em casa e falaram, mãe, tem um novo status, agora eu sou fumante. É, porque é isso que você Porque quem fuma é fumante. É algo que é muito cultural, é socialmente construído. Inclusive, uma aluna minha mencionou que ela foi pro Líbano, a família dela é de lá, e que lá é muito cultural, lá nos Sim. restaurantes. Então, assim, aí é que tá. Isso tem muito a ver com todos os temas que a gente puder trabalhar, seja ele, né, da parte de biologia ou não, mas, assim, todos os temas, a gente tem que começar a pensar nas construções sociais. Tudo é Claro. construído socialmente. Claro. A maneira como você trata com normalidade faz com que as coisas tenham um peso menor do que elas realmente têm. Exatamente. E eu vejo assim, né? Todo mundo argumenta em cima daquilo que ouviu falar. Então vamos lá. Pensa comigo. Quando você usa esse tipo de produto, qual é a composição básica? É tabaco. Tabaco tem nicotina. Vai buscar informação de quanto de nicotina acumula numa pessoa, para você perceber se realmente esse negócio não faz mal. Outra coisa, você sabe o que a nicotina provoca no seu corpo? Qualquer coisa que tenha nicotina, você tem que passar longe, porque faz muito mal, além do que provoca o vício. O senso comum vai trazer para você as primeiras informações se faz mais ou menos mal do que o cigarro. E quando eu propus, inclusive, essa proposta de redação, eu não queria saber se faz mais ou menos mal. Não é Faz comparação. mal, mas era vocês focarem nessa questão da glamoralização. É nessa faixa etária, esse aumento, porque o estudo trazia assim, diminuiu o uso de cigarro e aumentou o uso do narguilé, o narguilé, né? O que não está fazendo com que a saúde das pessoas seja preservada. Fim. É isso. E eu acho que é dessa forma que a gente queria entender essa ideia. Olha só, não compara. Parece assim, ó, você está se nivelando por baixo. Não é? Ai, faz menos mal que o cigarro. Ai, eu não fico fedido. Não faz bem para sua saúde. Mas aí é que tá. Você quer usar? É a mesma coisa quando eu comentei com vocês sobre a história de eu gostar de moto. A opinião e a decisão é só tua, do mesmo jeito que foi minha. Mas eu dei um exemplo bem básico para os meus alunos. Ó, eu fiz a cirurgia do nariz. Aí eu estava ainda convalescente e tal, e enfim. Não pode tomar álcool durante um tempo. 15 dias depois da cirurgia eu fui viajar. Aí eu perguntei pro meu médico, posso, né? Não, gosto, né? Aí o médico falou assim, você gosta do goró, então. uma taça, mas não falou qual espaço de tempo. Eu fui fazer uma degustação numa vinícola. Uma taça de cada vinho. Exato, entendeu? Mas aí é que tá, a gente assume o risco, então aí é que tá. Quando a gente tá falando de produção textual, não é o que eu acho, não é o que eu vivo. É eu mensurar o que é o estudo científico. E é legal a gente comentar que foi o que eu falei para os meus alunos. Quando aparece ali, por exemplo, uma referência como INCA, uma referência como você pega lá um cientista ou uma pesquisa científica, sei lá, seja de uma universidade, de algum lugar, isso é resultado de muito tempo de estudo. É resultado de anos de pesquisa. Então não dá para colocar em xeque uma titulação de alguém que é mestre, que é doutor, que estudou anos a respeito de um determinado assunto, por um simples dado ou um simples vídeo que apareceu. Fonte é uma coisa muito séria, gente. Por isso até esse nosso bate-papo é interessante. Se o foco aqui é como estudar, de que jeito estudar, tenha fontes, não é você. Vocês têm muito assim, né? Você entra no Google, tem uma enxurrada de coisa de receita pronta de redação. Sim. O cara que faz a redação melhor não é o cara que lê todas as semanas, todas as revistas de informação, que lê tudo sobre todos os assuntos, mas é o cara que sabe mobilizar aquilo que ele tem de conhecimento próprio ou de área de afinidade em prol do estudo dele. Então, se você é bom em química, mobiliza uma parte de composição química para fazer seu texto. Se você é bom em biologia, mobiliza a parte da área de biologia para poder fazer seu texto. Independente da área do estudo, você consegue fazer isso. Tanto que vai ter lá uma habilidade que vai falar para você. Mobilize informações de diferentes áreas do conhecimento em defesa do seu posicionamento. Sim.
Então aí é que tá, é você defender o seu posicionamento, sim, isso não está errado, mas defendê-lo com consistência e não com achismos. Então assim, o que nós quisemos fazer, né, com este bate-papo? É falar que, olha, estudo científico é diferente de achismo. Sim. Você pode achar o que você quiser, mas para fazer um texto que exija de você uma correção, né, de termos de busca de informações, Sim. em termos de uma correção de falácias e argumentos, você precisa sim estar embasado por algo que seja verdadeiro e não por aquilo que o cara que você achou da hora, que tá falando lá no YouTube, tá colocando pra você. É diferente, tem muita coisa boa na internet, gente, e tem muita coisa boa, tem muito mestre, muito doutor fazendo vídeo no YouTube que você pode referenciar. Só que aí é que tá, o que eu vivo na minha vida particular não necessariamente é o que eu tenho que defender lá, ou o que eu tenho que expor no texto. Não, e o que me assustou, talvez, não sei, né, como que as pessoas lidam com isso, mas enquanto educadora, o que me assustou foi, eu não concordo com o INCA. Então assim, tá escrito lá, faz mal, faz tão mal quanto cigarro, ou quiçá até mais mal devido ao tempo de uso que as pessoas, né, ficam lá que Inca em contato. Né? Mas assim, eu não concordo. Aí é que tá. Não que o professor queira colocar-se como superior, não é isso. Mas quando a gente propõe uma coisa pra vocês, a gente sabe, a gente estudou, tá buscando uma coisa. Não fui lá e acordei e falei, olha, eu achei que é isso e eu vou propor pra vocês. E outra, né, gente, pelo amor de Deus, aí é uma questão também de humildade, né? Ô, gente, quem somos nós na fila do pão perto do peso da instituição que é o INCA? Vamos dar uma baixada na bola, ser um pouco mais humilde. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. Vamos respeitar as instituições que levam o estudo e a vida humana a sério. É o Instituto Nacional do Câncer, não é qualquer lugar. Sacou? Não é uma pessoa ali que tá falando um negócio simplesmente por falar. Sobretudo nas áreas, né, nos segmentos, ensino médio, ensino fundamental, até nos primeiros anos da graduação, nós não estamos aptos a questionar estudos que foram feitos. Quando vocês, né, quem aqui falando agora nesse âmbito, para ensino médio, fundamental, graduação, primeiros anos, quando vocês chegarem aí nos últimos anos da graduação, ou até quiçá um pouco antes, vocês vão perceber que para você desconstruir um conhecimento científico, tem que comer muito arroz com feijão. Né? A gente que ficou na academia, na universidade muito tempo, a gente sabe disso. Demanda muito estudo, demanda muita pesquisa. Então não é simples assim, eu não concordo. E outra coisa, né? É muito fácil você ter um argumento simplista desse, eu não concordo. Cara, faz o seguinte então, para você ter uma ideia de como é complexo analisar estudos científicos a esse nível, para você falar assim, eu concordo, discordo, isso tá errado. Pesquisa artigo científico. Tenta procurar a fonte, para você ver que até para pesquisar você precisa ter conhecimento. Mas eu até comentei com eles. Eu tinha uma professora na graduação que quando ela pedia artigo científico, se tivesse menos do que 10 referências bibliográficas, ela rasgava e jogava fora. Menos do que 10, ela não aceitava. Então, assim, são esses cuidados com qualidade de informação, independente se é pra você... Vamos, assim, ser bem sinceros, não é nem só pra oficina de redação, é pra não passar vergonha na rede social. Vamos lá, então vamos fazer o seguinte, ó. Até pra opinar na vida, pra você não passar vergonha, é importante. Então vamos lá, pré-requisito pra você poder argumentar cientificamente bem na internet. Saber pelo menos o que é o Sci-Hub. Se você não sabe o que é Sci-Hub, você nunca teve que pegar um artigo na íntegra, não é? Começa por aí. Então eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado e um pouco mais de respeito, né, com os profissionais. Eu acho que esse é o mais importante. Saber argumentar, sim, você tem o direito de ter a sua opinião sobre tudo, desde que quando você tem a sua opinião, você não desrespeite a do outro. Principalmente quando nós estamos falando de argumentos científicos, que é algo tão sério, sim, né? Hoje em dia a gente tem vendo tanto absurdo, a questão da vacina, das pessoas que não querem tomar vacina. Foi um outro tema que eu trabalhei com eles. A questão de doenças sexualmente transmissíveis. Nessa geração, na geração de vocês, não é na minha, não é na do Gabriel. Por quê? Porque, infelizmente, a enxurrada de achismo que vocês recebem por aí faz com que vocês se sintam provedores da informação e produtores de informação. Exatamente. Informação essa que é equivocada. Informação científica é uma coisa, achismo, falácia, dado publicado sei lá por quem é outra coisa. Então são os cuidados que a gente tem que tomar. Entendam,
O problema hoje não é a estrutura de produção de texto. O problema hoje é filtragem de conhecimento. Exatamente. Então, já toma cuidado. Ela deu a deixa, eu tinha até esquecido, eu tinha pensado nisso pra falar e acabei esquecendo mesmo. Então, ó, tomem cuidado com isso, cara. Como disseminou informação falsa sobre, toma vacina, não toma não, porque faz mal. Aí tem até uma teoria da conspiração sobre a vacina, né? Vacina é doutrinação também. Tem até isso. Então, gente, pelo amor de Deus, cara, as pessoas podem morrer por uma irresponsabilidade nossa. Porque a partir do momento que você não se vacina, você acaba contraindo a doença. E se são doenças que têm transmissão por vetor, ou que é transmissão mais fácil, que é transmissão oral, por secreção, alguma coisa assim, cara, você pode disseminar essa doença, acabar pessoas morrendo por o que é assustador? Nossa, tantas coisas que a gente vê. Porque, por exemplo, produção de texto, você acaba... Principalmente nessa faixa etária que eu trabalho, que você trabalha, nós acabamos ouvindo aí o que o futuro da nação pensa. Exatamente. E eu li coisas do tipo que as pessoas têm doenças sexualmente transmissíveis, só as pessoas que fazem sexo com todo mundo. Aê, maravilhosos. Então é o seguinte, ó, vou deixar pra vocês aqui alguns links. Primeiro link, o link do portal do Drauzio Varela. É um médicozinho mal menos, tá? Mal meninho, né? É um coitadinho. Adoro. Então tem um link aqui do Drauzio falando justamente sobre uma viagem que ele fez lá pro Oriente, qual foi a visão que ele teve sobre o uso do narguilé e quais as consequências do uso prolongado do narguilé para a saúde humana. E lá dentro do artigozinho que ele escreve, ele ainda cita quais são as organizações mundiais que fizeram pesquisas em cima desse assunto, tá bom? Vou deixar os links de mais uns 2 ou 3 artigos científicos que são oriundos da pesquisa que ele comenta no artigo dele, tá bom? São artigos científicos que estão em inglês, mas eu sei que vocês dominam a língua aí muito mais do que nós, né? Então é fácil de você ver, fácil de você perceber as informações científicas para mostrar o que de fato acontece com o organismo humano quando acaba entrando em contato constante com isso e por que faz mal, tá? Então você já tem uma noção. Faz mal porque tabaco tem nicotina. Faz mal porque libera 20 vezes mais monóxido de carbono. Ô meu velho, você sabe o que é monóxido de carbono? O monóxido de carbono, ele tem a capacidade de se ligar às suas hemácias, meu irmão do céu, muito mais fortemente do que o oxigênio. Viu aqueles casos de pessoas que entram na garagem, Laís, ligam o carro e se matam por causa da fumaça do carro e elas morrem tranquilas. Por quê? Porque o monóxido de carbono, a pessoa acaba adormecendo, desmaiando e morre. Porque vai se ligando às hemácias, ocupa o lugar do oxigênio, não deixa o oxigênio se ligar, não transporta oxigênio para o seu corpo, você acaba matando a sua célula por falta de oxigênio, para de fazer respiração celular, para de produzir ATP, a célula para de ter energia para funcionar e aí já era para você. Então, é isso aí. Você está liberando um monte de monóxido de carbono no ambiente, você está ali do lado, então você acaba inalando isso. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso assim, ó, é só o mínimo, tá? Cada um sabe onde o calo aperta, como diria. Exatamente. Ele é o autor da frase, tá? Porque fizeram esses dias na gincana, cada professor, o jargão de cada professor. O meu foi o seu, que eu roubei, me apropriei. Então você tinha que botar lá, né, meu nomezinho. Mas é isso mesmo, todo mundo sabe, cara. Cada um sabe do teu, cada um sabe onde o calo aperta. E graças a Deus, hoje o nosso calo está apertando aqui no YouTube. Exato. Que felicidade ter você aqui comigo no meu canal. Obrigado, pelo tá? Que parceria top. É nóis. Fica com Deus. Parabéns, que Deus abençoe teu dom, a tua vocação pela docência. Eu sou muito feliz e muito orgulhoso de ter você como, não só como referência, como professora, mas como uma profissional foda. Você é foda, mano. Obrigada, tá feito. Tá feito o vídeo. Valeu, vocês ficaram até aqui, vocês já sabem, né? Aquela dedadinha no like, beleza? Aquela dedada no botão de se inscrever no canal, tá? Deixa seu comentário aqui. O nosso objetivo é sempre contribuir com a sua vida para que você melhore, não só como aluno, mas também como pessoa, como ser humano. Para você que já terminou os seus estudos e que está aqui assistindo para nos prestigiar, mais informação para você passar para o teu filho, para você passar para o teu sobrinho, para você passar para o teu afilhado. Então é super importante que você tenha essa informação aí na mão. Se quiser mais coisas sobre isso e nós pudermos ajudar, só deixar um comentário aqui. Vou deixar para vocês aqui, ó, o Instagram da Laís, tá? Então tá passando aqui, ó, o endereço do Insta dela. Você manda mensagem por direct pra ela lá, adiciona a Laís lá no seu Instagram, fala que você veio pelo videozão do Prof. Gabriel. Fechou? Aqui tá o meu Insta também. Me segue lá, que lá sempre eu tô postando alguma coisa do dia a dia, dando dicas de biologia, conversando com vocês e falando sobre novidades aqui no canal. Fechou? Então acabamos aqui essa estreia maravilhosa. É nóis. certo? Aqui no canal.
dessa série massa, bora estudar, porque muita gente pediu, né, Laís? Muita gente falou, ô Gabriel, por que você não dá aula lá? Aula, tem muita gente boa já que dá aula, tanto é que não só da minha área, da sua também deve ter muita gente boa que dá aula no YouTube. Eu acho que nós precisamos prestigiar essa galera. Como a gente comentou durante todo o vídeo, a grande dificuldade hoje não é você ter a informação, mas é você ter a informação correta. Então eu prefiro ser trabalhar com um filtro de dados, onde eu vou selecionar para os meus alunos aqueles canais do YouTube que eu acredito que possam ajudar os meus alunos a aprender melhor biologia. É claro que agora com essa série, nós vamos dar aqui sempre uma ajudinha ou outra, um pitaquinho ou outro, né? Vamos lá. Então, da mesma forma que nós começamos, vamos encerrar. Muito obrigado por ficarem até aqui. Fiquem com Deus. Valeu e é nóis!